Olá, alunos da Escola Viscaíno, do sétimo ano A, B e C. Professor José Luiz falando. Tudo bem com vocês? Como foram de férias? Se divertiram? Brincaram? Espero que sim. Estão prontos para recomeçar? Muito bem, gente. Então vamos lá. Então vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Estamos falando aí sobre os seres vivos, tá? Nós vimos que os seres vivos eles podem ser agrupados em 5 grandes reinos: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Planta e o reino Animal, tá? E características gerais aí dos seres vivos é que todos os seres vivos eles são formados por células, tá? Todos os seres vivos apresentam metabolismo, e todos os seres vivos apresentam aí um ciclo vital, ou seja, os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem, certos? Muito bem, gente. Nós já falamos aí sobre o reino Monera, composto pelas bactérias. Já falamos aí sobre o reino Protista, composto aí pelos protozoários e algas. E na videoaula de hoje nós vamos falar aí de maneira bem resumida sobre o reino Fungi, que tal qual o nome sugere, né? O reino fungi, ele vai ser composto aí pelos fungos. Muito bem, mas o que significa e o que são fungos? Tá? Os fungos, eles podem ser representados aí pelos bolores, presentes aí, encontrados em frutas, tá? Em pães, com data de validade ultrapassada, por exemplo, tá? Assim como mofos, também são exemplos de fungos, leveduras, orelhas de pau, que é um tipo de fungo que cresce aí no tronco de árvores, e os mais conhecidos, né, são os cogumelos, champignons, tá? Então, tudo isso, todos estes termos, né, representam aí os fungos, certos? Muito bem, gente. Características gerais aí dos fungos. Então, os fungos são seres vivos eucariontes, ou seja, são formados por células eucarióticas. A célula eucariótica, né, é uma célula completa que apresenta a membrana, citoplasma e o núcleo. E característica, né, todos os fungos apresentam aí uma parede externa à membrana plasmática, tá? Outra característica dos fungos, eles podem ser aí unicelulares, contendo apenas uma única célula. No entanto, a maioria dos fungos, eles são pluricelulares, ou seja, são organismos formados aí por milhares de células. Tá? Outra característica, nos fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos chamados hifas, tá? E aqui nós temos os exemplos, né, das hifas, tá? Então, tudo isso aqui são as hifas, são as células, são grupamentos de células. E qual que é a importância das hifas? As hifas, elas são importantes porque é a partir das hifas em que vai ocorrer aí a alimentação do fungo, o crescimento e até a reprodução dos fungos, certos? Então, as hifas são importantes para a alimentação, crescimento e reprodução dos fungos. Reparem que o conjunto das hifas irá formar aí o micélio, tá? Então, as hifas, elas são aí grupamentos de células dos fungos, tá? E o conjunto de hifas vão formar aí o micélio. Este micélio, ele pode crescer aí internamente ao solo, tá? Ou até mesmo externamente ao solo, em contato aí com o ambiente. Outra característica, né, das hifas e dos micélios é que essas estruturas podem ter diferentes comprimentos. Então, um micélio pode ter aí alguns milímetros, alguns centímetros e até algumas dezenas de metros, tá?
Então, isso é importante, né? Porque através aí das hifas é que vai ocorrer aí a alimentação e crescimento e reprodução dos fungos, certos? Muito bem. Outra característica é que os fungos são heterótrofos, ou seja, os fungos não realizam fotossíntese. Então, é muito comum o pessoal confundir fungo, né, como sendo aí algum tipo de vegetal. Não é, tá? Então, os fungos são heterótrofos, eles não realizam a fotossíntese. Os fungos se alimentam de matéria orgânica, viva ou morta, presente aí no nosso ambiente, tá? O que mais? Em relação aí à reprodução dos fungos, olha só que interessante. Então, como os fungos se reproduzem? Muito bem, gente. Então, tudo começa quando os fungos, eles formam essa estrutura que parece aí um chapéuzinho, né? Presente nos cogumelos. Essa estrutura é chamada de corpo de frutificação, tá? Que é essa estrutura aqui. Dentro do corpo de frutificação, os fungos produzem os esporos, tá? O que são esporos? São as células reprodutivas dos fungos, tá? Estes esporos, eles são lançados no ambiente e através do vento, eles atingem, eles chegam aí a diferentes locais. E quando esses esporos encontram um lugar quente e úmido, esses esporos começam a sofrer um processo de germinação, ou seja, ele vai dar origem aí às hifas, ao micélio, formando aí um novo fungo, nesse exemplo aqui, um novo cogumelo, tá? Então é assim que ocorre a reprodução dos fungos, certos? Muito bem, gente. O que mais? Em relação ao modo de vida dos fungos. Então, como já foi falado, os fungos são heterótrofos e, de acordo com sua alimentação, eles podem ser classificados em predadores, parasitas, mutualistas ou saprófagos. Então, vamos lá. Predadores, né? Eles são predadores quando eles capturam, através de suas hifas, pequenos animais para se alimentarem, tá? Eles podem ser parasitas, nesse caso, eles vão obter aí o seu alimento através de outros seres vivos, nos quais se instalam prejudicando-os. Os fungos podem parasitar diferentes tipos de seres vivos, protozoários, plantas, animais e até mesmo nós, seres humanos, tá? Quando nós somos parasitados aí por fungos, né, ocorre o surgimento das doenças fúngicas ou micoses, tá? Essas micoses podem ocorrer internamente, não é muito comum, e podem ocorrer aí, né, externamente. E as micoses, elas vão estar presentes em áreas quentes e úmidas do nosso corpo. Certos? Muito bem, gente. E os fungos também podem ser aí mutualísticos. Nesse caso, eles interagem com outros seres vivos, sendo ambos beneficiados. Como exemplo, né, o líquen. O líquen é uma associação entre fungos e algas. As algas fornecem alimento aos fungos e os fungos vão fornecer aí um ambiente úmido para o desenvolvimento aí das algas, tá? Aqui nós temos um exemplo aí de um líquen, tá? Os líquens podem ocorrer aí em diferentes locais, em troncos de árvores, no solo, em rochas, tá? Então, o líquen é uma interação aí mutualística entre um fungo e algas, tá? E nesse processo, ambos se beneficiam. E um grande papel desempenhado aí pelos fungos é que eles são aí saprófagos, como já foi falado, né? Eles se alimentam decompondo aí organismos mortos ou até mesmo restos de seres vivos.
A decomposição aí nos ecossistemas, ela é fundamental, pois permite aí a reciclagem de nutrientes e impede o acúmulo de partes mortas e resíduos orgânicos, tá? Então, esse é um papel ecológico aí dos fungos, né? A decomposição, tá? Muito bem, gente. Em relação aí à importância econômica dos fungos, algumas espécies de fungos podem ser utilizadas para a produção aí de alimentos, bebidas e medicamentos, tá? Então vamos lá. Por exemplo, né, os fungos unicelulares, no caso aí as leveduras, elas estão presentes aí no fermento biológico. Já viram fermento biológico? Tá? Fermento biológico, ele contém aí leveduras. E essas leveduras, elas são utilizadas, né, para fermentar aí a massas que vão dar origem a pães e bolos, tá? E então as leveduras são utilizadas para a fabricação aí de pães e bolos, e algumas leveduras também são utilizadas aí para a fabricação de bebidas alcoólicas, como cervejas e vinhos, tá? Alguns cogumelos, tá? Como o champignon e o shiitake, são empregados aí na culinária e consumidos em diversos pratos, tá? E na fabricação de certos tipos de queijos também são empregados aí fungos, que vão dar aí um sabor e uma textura aí característica para alguns tipos de queijo também, certos? E os fungos também podem, alguns tipos de fungos podem ser utilizados na fabricação aí de medicamentos, tá? Só uma curiosidade, né? Em 1920, cientistas descobriram uma substância que poderia ser utilizada em antibióticos. E essa substância, né, elas foram extraídas de um fungo, né, do gênero Penicillium. E essa substância, né, acabou aí por dar origem a um importante antibiótico utilizado ainda, né, nos dias atuais. Esse antibiótico é a penicilina, certos? Então essa é a importância econômica aí dos fungos. Tudo bem, gente. Então foi uma videoaula bem rápida, característica dos fungos. Aí eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e respondessem aí estas questões. Qualquer dúvidas, por favor, me procurem. Até mais.